como líder pelo PSB, deputado Glauber. Pode começar a votação, senhor presidente. Não, por favor, eu gostaria de ter a oportunidade de dialogar agora antes do início da votação, porque essa matéria é importante. Aqui a gente está tratando das cortadoras, das costureiras, das embaladoras, de quem faz modelagem básica, modelagem moda íntima, de quem tem a oportunidade de, nos pequenos empreendimentos, ou seja, viver uma realidade que é fundamental para a atividade produtiva das mulheres brasileiras. Então eu gostaria aqui de me dirigir a cada um dos líderes que tem a oportunidade de, nesse momento, modificar a sua orientação para liberar as bancadas, para que cada parlamentar possa, nesse momento, com liberdade, exercer o seu direito de voto. Nós não estamos falando nessa matéria, e eu não viria aqui para fazer essa defesa, se fosse o caso, de liberação de rendimento para grandes empreendimentos, não. Eu quero aqui ter a oportunidade de fazer a defesa daqueles que têm os pequenos empreendimentos, mas que são grandes empregadoras no Brasil. Ou seja, a gente vai estar falando das grandes empresas que quebraram e que, com a sua quebra, deram origem a pequenas confecções espalhadas pelo Brasil como um todo. A gente pode falar, e aí eu queria me dirigir ao líder Pisciani, da região centro-norte do Rio de Janeiro, onde você tem a oportunidade de ter ali um polo importante para todo o Brasil e que não tem lá grandes empresários com grandes fortunas. Você tem costureiras, cortadoras, que têm a possibilidade sim de desenvolver uma atividade que é essencial para o Brasil. O líder Zé Guimarães gostaria de fazer uso da palavra, por favor. Importante, Vossa Excelência, se me acolher nessa minha observação, que as pequenas costureiras, todas as pequenas confecções estão no Simples Nacional. Já tem um grande benefício do Simples Nacional. Portanto, ninguém, pelo contrário, a gente quer preservar isso. Não cabe a parte. Eu quero uma parte também. Não cabe a parte. Eu quero uma parte. Não cabe a parte. Não cabe a parte. Só cabe pro líder. A alteridade não pode dar. Não cabe a parte. Só cabe pro líder que é contra a confecção. Não cabe a parte, deputado Glauber. Líder Zé Guimarães, deixa eu dizer uma coisa. Não é fato, mas eu respeito a posição de Vossa Excelência, que, claro, quer fazer com que a medida seja avaliada no original, mas não é fato que o Simples Nacional resolva todas as questões e todos os empreendimentos relacionados no Brasil, não. Ou seja, para um setor onde você tem várias iniciativas que estão conectadas, essa não é uma solução de natureza definitiva. Então, com todo respeito à posição de Vossa Excelência, se a gente está falando de todo um segmento nacional que não é baseado nos grandes empreendimentos, mas sim nos pequenos empreendimentos, garantir esse investimento é uma possibilidade concreta de garantia de direitos dos conjuntos dos trabalhadores. Ou seja, aqui a gente teve a oportunidade de ver uma mobilização das mulheres em relação a essa questão. E não foi à toa. A mobilização das mulheres é porque a gente está tratando de um segmento que emprega prioritariamente as mulheres no Brasil. E aqui eu vou repetir para os deputados e deputadas. A gente está falando das cortadoras, a gente está falando das costureiras, a gente está falando das embaladoras, a gente está falando de quem faz a modelagem básica, quem faz a modelagem moda íntima. Ou seja, a gente está falando necessariamente de um setor e segmento que precisa ser preservado sim, de uma competição que é muito dura, mas que internacionalmente tem grandes empresas que entram no mercado brasileiro e que dificultam um processo de competição nacional. Dá essa garantia à produção nacional e a toda aquela produção que durante muitos e muitos anos foi construída pelo sacrifício, não de quem já tinha grande volume de capital, mas para quem foi construindo ao longo dos anos e com muita dificuldade um segmento, claro, que precisa se desenvolver cada vez mais. É importante que a gente, nesse momento, sensibilize os parlamentares. Eu tenho certeza
que mesmo aqueles líderes que não liberaram as suas bancadas e continuam mantendo o voto não vão ter qualquer tipo de aborrecimento ou de dificuldade com os parlamentares que votarem sim, até porque eles sabem que essa matéria tem um apelo que vai para muito além da Câmara dos Deputados. Qual é o Estado brasileiro hoje que não tem pequenas confecções que precisam da votação de um investimento desse porte? Praticamente todos os estados, mas principalmente aquelas regiões com maiores dificuldades financeiras. É exatamente para atender essas regiões que a gente pede a todos os parlamentares nessa matéria o voto sim, ou seja, na defesa das pequenas confecções, na defesa do trabalho, das cortadoras, das costureiras, das embaladoras, daquelas que trabalham na modelagem básica, modelagem moda íntima. É a defesa do trabalho das mulheres brasileiras. Quem faz essa defesa, nesse momento, vota sim.